Dando aqui já liberar no YouTube a a live, né, que ela demora um pouquinho para entrar no YouTube, então aguarda só um segundinho, a gente já entra com o nosso assunto de hoje. Tá entrando aqui já. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro ao vivo aqui no nosso canal, mais uma aula exclusiva que eu trago para você entender o que está rolando, entender o tamanho, né, da situação, o tamanho do problema, entender para onde que a gente está indo, né, o que fazer para se preparar. A gente vai explicar tudinho aqui para vocês, tá? Título da aula de hoje: mudou tudo agora, e mudou mesmo. Você vai ver como é que as coisas estão seguindo por um caminho completamente distinto agora. Não muito distinto para mim, porque meio que isso que está acontecendo eu já venho falando para vocês há muito tempo, né? Mas talvez para muitos aí foi uma novidade. Então vou explicar para vocês por que mudou tudo agora. E não botei esse título à toa na aula de hoje, é um título muito bem colocado, assim, bem pensado, feito com organizado assim com e decidido, né, com muita análise, e creio que está bem pertinente com o que a gente está vendo. Realmente mudou tudo agora, tá? Então, amigos, sejam bem-vindos. Uma alegria enorme contar com a presença de vocês. Você que está chegando já vai dando like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua mandando para você. E além disso, também, quando você dá o like, a gente consegue fazer a famosa palhinha da arca, né? Então, todo mundo aí que está chegando já vai dando like, já vai se inscrevendo. Lembrando para você que, para você comentar nos vídeos, você precisa estar inscrito. Então já se inscreva logo no canal, compartilhe aí, já dá o like para a gente garantir a nossa performance de hoje, tá? Deixa eu só tomar uma aguinha, a gente já entra no nosso tema de hoje. Amigos, por que mudou tudo agora? Eu não sei se você viu, mas houve uma mudança muito grande na, na base da galera lá em Brasília, né? Houve uma decisão, né, do União Brasil e do PP de realizar uma coletiva de imprensa, e eles anunciaram a renúncia dos seus membros a funções no governo federal, né? E os partidos até colocaram ali a perigo de punições disciplinares, né? E isso mostra uma decisão ali de mudar de lado, né, sair de time. Então, essa decisão tem uma magnitude considerável pelo número, né, de deputados ali que oficialmente decidiram se desligar do governo. A gente está falando de 109 deputados. Eles estão ali até entregando os ministérios que eles tinham e agora passando, ao que tudo indica, para a oposição, né? E isso aí já totalizaria 202 deputados oposicionistas, o que traz um quórum suficiente para barrar projetos ali do governo, né? Eh, Houve até uma publicação de que por exemplo, os partidos favoráveis, agora aquele processo de, cancelar as condenações e acusações, já somam 292 parlamentares, e isso seria ali, então, uma maioria no Congresso capaz de aprovar qualquer medida, tá? Então isso é o início ali de uma guinada, o início de uma mudança que a gente está vendo, né, em direção àquilo que está sendo já preparado para 2026 e 2027. Então a gente tem que ficar muito de olhos abertos, porque tem uma série de coisas acontecendo por trás, né, dos panos, uma série de decisões acontecendo, decisões vindas de fora. A gente não pode esquecer que aquele avião norte-americano que pousou no Brasil, em Porto Alegre e depois em São Paulo, não pousou aqui por acaso. A gente não pode esquecer também que ontem mesmo os Estados Unidos, eles mandaram para o espaço uma embarcação lá no Mar do Caribe ali, que estava, saindo do território venezuelano, que segundo eles, estava transportando substâncias ilícitas. E essa embarcação, nela havia 11 pessoas que foram para o espaço, né? E isso foi amplamente divulgado nas redes sociais, não só do governo americano, mas de associados do governo americano. E isso revela uma demonstração daquilo que os americanos estão dispostos a fazer. Será que essa presença norte-americana
lá nos arredores da Venezuela tem influenciado isso? Será que essa mudança de 109 apoiadores do governo agora terem passado para a oposição, será que isso tem uma influência? Será que as sanções americanas têm influência? Será que as tarifas americanas têm influência? Será que a investigação a investigação comercial da seção 301 tem influência sobre isso? Eu acho que tudo isso tem influência, meus amigos. E é claro, os americanos não vão deixar de fazer aquilo que tiver à sua altura para tentar ter um desfecho no Brasil mais favorável a eles. Vejam a quantidade de atenção que os americanos estão dando ao Brasil, e aí você vai entender, mais uma vez, o que eu tenho falado para vocês há muito tempo. Lembra quando eu falava para vocês, a galera falava assim: "Mas Daniel, fala mais sobre o Brasil, Daniel, fala mais sobre o Brasil". Fala: "Meus amigos, não se iludam. O Brasil só vai mudar quando mudar nos Estados Unidos, tá? Se mudar nos Estados Unidos, muda no Brasil, se não mudar nos Estados Unidos, não muda no Brasil, tá? Eu acho que hoje, quando você percebe, né, um pouquinho de como o jogo acontece, quando você já tem um certo nível de estudo e informação, você vai perceber que os Estados Unidos decidem o destino, né, principalmente das Américas. Isso porque os Estados Unidos já têm há muitos anos, né, desde os primórdios do país, aquela ideia da doutrina Monroe. O que que é a doutrina Monroe? É a América para os americanos, ou seja, eles não, no início era impedir que a Europa decidisse o destino das Américas. Agora é impedir que não apenas a Europa, mas impedir que os chineses também decidam o destino da América. Então, o presidente Donald 2.0, na sua segunda gestão, ele está trazendo ali também uma espécie de doutrina Monroe renovada, trazendo ali essa ideia de que a América, quem decide o destino são os americanos. E agora a gente tem visto isso, a gente tem visto na América do Sul uma guinada para a direita, e os países que não fizeram a sua guinada para a direita estão acontecendo duas coisas, dependendo do momento em que esses países estão. Se esses países ali já estão no time dos Estados Unidos, o que que os Estados Unidos estão fazendo? Neste exato momento, o Departamento de Estado americano, né, a gente está falando ali da Ministério de Relações Exteriores, eles estão montando ou tentando montar uma coalizão dos países de direita na América do Sul contra os países ali ainda progressistas, tá? Então você vê uma guinada para a direita, isso já o que a gente viu com o Javier Milei na Argentina já foi um prelúdio, e agora a gente está vendo os Estados Unidos tentando montar essa coalizão. Coalizão para quê? Para os países se unirem para tentar coibir os países que ainda teimam em seguir no progressismo. É claro que eles vão tentar isso através de uma pressão diplomática, em muitos casos, mas no caso da Venezuela, parece que a decisão já é partir para uma atitude mais direta, né? Mais quente, mais hard power, né? Mais na dureza. Vejam que ontem a gente teve a primeira ofensiva norte-americana contra uma embarcação venezuelana. É assim que a banda toca, né? O Nicolau Maduro já está bem preocupado com a situação dele, já sentiu que a casa está caindo. Eu creio que a conversa que o presidente Donald Trump teve com o Putin não foi por acaso aquela conversa que houve lá no Alasca, que eles tiveram, onde eles estavam rindo, brincando, andando de carro juntos, né, se abraçando. Aquilo ali não foi por acaso. Muito provavelmente o que o presidente Donald fez com o Putin foi falar: Putin, muito obrigado que você não me atrapalhou nos meus objetivos no Oriente Médio. A gente conseguiu derrubar finalmente o governo de Bashar al-Assad na Síria, a gente conseguiu desbaratar a liderança toda do Raiz Bolado, conseguimos já detonar boa parte da infraestrutura dos Houthis no Iêmen, já conseguimos lá enfraquecer completamente o Jamás na faixa dos Gases, e agora a gente está partindo para cima dos iranianos e não nos atrapalhe novamente. Muito obrigado, Pudim. Pudim, gostaria de fazer um pedido para você. Eu estou querendo partir para cima dos venezuelanos também, e eu queria te perguntar, você vai me atrapalhar nisso ou não? Eu tenho a ideia, a imaginação de que o Pudim falou: olha, assim como eu não te atrapalhei no seu projeto de poder para o Oriente Médio, no desenho desse novo mapa do Oriente Médio, conforme o Bibi apresentou para
o Biden no dia 20 de setembro de 2023 e depois ele apresentou para toda a Assembleia Geral da ONU no dia 22 de setembro de 2023, eu tenho a impressão que o Putin falou: olha, pode fazer o que você quiser com os venezuelanos, não vou fazer nada. Cai para dentro. No dia seguinte, a gente está falando de uma reunião que aconteceu no dia 18 de agosto entre o Putin e o presidente Donald. No dia 19, o presidente Donald já mandou as embarcações para o território venezuelano. O que significa isso? Significa que muito provavelmente, é claro que isso aqui ainda é uma especulação, mas muito provavelmente houve um acordo entre eles. Então, o que nós estamos vendo é os americanos estão partindo para cima dos venezuelanos. Pode ser que depois de resolver a questão no território venezuelano, eles vão partir para cima para outros países, partir para cima de outros países, e muito provavelmente eles têm uma série de cartas na manga. Né? A primeira carta contra o Brasil, lembrando que se você é os Estados Unidos, se você está pensando ali, né? Se você está pensando no se você está pensando em mudar o contexto no cenário latino-americano, você precisa, tá, mexer com o Brasil, porque o Brasil é uma potência regional, tá? Deixa eu só resolver um negocinho que chegou uma encomenda aqui. Só um minutinho. Voltei, amigos, tá? Chegou uma encomenda lá e os caras estão me pedindo para receber, tá? Pedi para minha esposa receber para mim. Deixa eu voltar ao assunto com vocês, meus amigos. Prestem muita atenção. Se você é os Estados Unidos e você quer fazer uma mudança de poder na América do Sul, você vai precisar colocar o Brasil na jogada. O Brasil é a potência da América do Sul. O Brasil é como se fosse os Estados Unidos da América do Sul. E aí, meus amigos, para você influenciar, eles estão tentando usar primeiro o soft power, ou o poder econômico, beleza? Eles estão usando o quê? Só algumas poucas coisas, né? O que os Estados Unidos estão usando para já tentar influenciar o destino do Brasil? Tarifas, sanções, investigação da seção 301, né? E uma série de medidas adicionais, tentar punir o Brasil por comprar petróleo russo. Então, uma série de coisas que eles já estão fazendo para tentar influenciar o destino do Brasil. E agora chegou mais uma medida. E essa medida, meus amigos, aí o negócio complicou. Por quê? É muito estranho, porque parece que o pessoal aqui do mercado financeiro nacional não entende como é que funcionam as sanções americanas. O pessoal parece que não está entendendo o que está acontecendo. Por quê? Meus amigos, a ideia é o seguinte, eu vou repetir. Os americanos, eles não têm o objetivo de obrigar ninguém a fazer nada. Mas eles também não querem ser obrigados a fazer nada, tá? Por que eu estou falando isso? Essa ideia de tarifas norte-americanas e sanções funciona da seguinte maneira. Olha, nós, Estados Unidos, não queremos mais fazer negociações com determinada pessoa ou com determinada instituição. E aí, se você continuar fazendo interações e negociações com essa pessoa e com essa instituição, eu também vou deixar de ter negociações contigo. Você consegue entender o negócio? Vou dar um exemplo mais claro. Eu vou chegar para uma galera e falar: eu não quero mais jogar futebol com o Zezinho. Eu tenho esse direito de não querer mais jogar futebol com ele. Ah, mas eu quero continuar jogando futebol com o Zezinho. Então, eu não jogo futebol com o Zezinho e não jogo mais futebol com quem continuar jogando futebol com o Zezinho. É assim, os Estados Unidos não querem impor
a vontade dele a ninguém. Os americanos estão falando: eu não vou jogar mais com certas pessoas. E quem continuar jogando com os meus inimigos, eu não vou jogar com você também. É só isso. Parece que a Faria Lima não entendeu isso. Parece que a galera do mercado financeiro não consegue entender. E aí o que acontece? Acontece o protocolo básico que a gente já tinha falado. Deixa eu colocar a notícia aqui para vocês, tá? Tá a notícia aí no chat. O que significa isso? Significa que o pessoal, os americanos, antes deles colocarem multas para as instituições que continuem brincando com os seus inimigos, eles mandam um aviso, eles mandam um alerta, eles mandam um comunicado. E aí, meus amigos, todo mundo hoje, nessa quarta-feira, dia 3 de setembro, ficou sabendo disso. O governo americano mandou um comunicado para os bancos brasileiros. Comunicado foi feito ontem, chegou ontem. Pergunta para esses bancos quais ações foram ou estão sendo tomadas pelas instituições brasileiras para cumprir as sanções que os americanos determinaram. Essa é a segunda etapa. A primeira etapa, eles falaram: olha, eu não quero mais interagir com determinada pessoa. A segunda etapa é: quem continuar interagindo com essa pessoa, eu vou parar de interagir com você. A terceira etapa é: vou te mandar um aviso antes de eu te multar ou te tirar do nosso jogo de futebol. E aí chegou o aviso. O Departamento de Tesouro norte-americano enviou uma carta para os bancos brasileiros ontem, nessa terça-feira, questionando o que eles têm feito para obedecer às regrinhas, tá? Que os americanos estabeleceram. Comunicado do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros que pertence ao Tesouro Americano está perguntando: e aí, o que vocês fizeram? Essa notificação do governo americano é o primeiro passo para averiguar o cumprimento dessa determinação norte-americana, tá? Em seguida, o que eles vão fazer? Eles vão julgar se houve um descumprimento por parte dos bancos e decidir aplicar o que eles chamam de sanções secundárias. Sanções primárias é contra a figura que os americanos decidem. Sanções secundárias são as empresas que continuam interagindo com a figura que os Estados Unidos não querem mais interagir. Tá? Então, se eles julgarem que houve descumprimento por parte dos bancos, eles podem aplicar sanções secundárias como multas, tá? Agora, isso aí é muito complicado, porque as multas, no caso do banco BNP Paribas, chegou a multas bilionárias. Então, além dos Estados Unidos agora já estarem avisando que vão aplicar multas e sanções secundárias contra instituições bancárias brasileiras, eles podem também punir os executivos dessas instituições como pessoas físicas, dependendo da análise sobre o descumprimento dessa determinação norte-americana. Então, nesse cenário, mudou tudo também, tá? Os bancos por aqui estão sujeitos a cumprir sanções pelo fato de terem representações nos Estados Unidos. Ou seja, se esses bancos querem continuar jogando o jogo com os Estados Unidos, ou eles atendem essas regras, ou eles vão ser multados ou até expulsos desse jogo. Aí, por que eu estou falando isso? Será que isso influenciou essa debandada de 109 deputados do apoio ao governo? Muito provavelmente influenciou. Então, você hoje, nessa quarta-feira, dia 3 de setembro, você está começando a ver um negócio que eu já estou falando para vocês há muito tempo. A galera não tem noção de como esse jogo é jogado. Não tem noção porque eles não estudam geopolítica, os caras não estudam a situação iraniana, eles não estudam a situação norte-coreana, eles não estudam a situação venezuelana, eles não estudam a situação dos Estados Unidos que eles fizeram com os russos em 2022, em fevereiro, quando eles retiraram os russos do SWIFT. Esses caras parece que não entendem. Esses caras estão pedindo para tomarem uma porretada, uma paulada na cabeça. Se eles estão pedindo para tomar uma porretada na cabeça, eles vão levar essa porretada. E aí eu digo para vocês, infelizmente, o pessoal é tão ignorante, mesmo sendo do alto escalão financeiro, a galera é tão ignorante que eles só vão entender o que está acontecendo quando perderem um visto, quando levarem uma paulada na cabeça. Só nessa hora. Porque parece que eles estão brincando com coisa séria. Para você ter ideia, meus amigos, se esse pessoal do mercado financeiro nacional e os tomadores de decisão nacionais já tivessem entendido o tamanho da situação, meus amigos, o dólar já estava muito mais caro,
e a situação já estava muito mais caótica. Parece que a galera está tentando dar um somebody love nos Estados Unidos, tentando dar um jeitinho brasileiro nos americanos, tentando dar um olé nos americanos. Pelo amor de Deus, não vai dar certo. Será que a gente vai ter que ver um banco nosso nacional levar uma multa de US$ 1 bilhão ou ser sancionado ou levar uma multa de 300 milhões de dólares, que já vai equivaler a bilhões de reais? Meus amigos, o negócio está muito sério. Você acha que foi por acaso que essa galera, esses 109 deputados aí, debandaram de apoiar o governo nacional? Não foi por causa disso, tá? Então, os caras tentaram arrumar um caminho alternativo, né? Tentaram dar uma driblada na pressão americana sem tomar uma posição, né? Porque a gente sabe, ficou uma situação muito desagradável para as instituições brasileiras diante desse cenário, porque se a situação brasileira, se os bancos brasileiros obedecem os americanos, eles tomam uma paulada aqui dentro. E se eles obedecem o que vem de regra aqui dentro, eles tomam uma paulada dos americanos. O que eles tentaram fazer? Ficar bem com todo mundo. Cara, não dá, né? Não tem como driblar essa pressão externa e ficar em cima do muro, tá? Na verdade, eu imagino que tenha sido até uma estratégia para tentar ganhar tempo, né? Tentar manter a situação, mas não tem como, num cenário como esse, manter a neutralidade. Não tá. Os bancos brasileiros, eles vão ter que decidir de quem eles vão levar uma paulada, tá? É melhor você levar uma paulada de um único lado do que levar dos dois lados, porque do jeito, se ficar em cima do muro, vai levar uma paulada interna e externa, tá? Então, assim, parece que está chegando o dia de que as instituições financeiras brasileiras vão ter que cair na realidade e encarar o fato que não tem como mais ficar brincando nem fingindo que está tudo bem, tá certo? Então, meus amigos, é por isso que eu tô falando para vocês que o negócio está estranho pra caramba, tá? O que nós temos visto de notícia, né? Os americanos já notificaram os bancos brasileiros para saber se eles estão cumprindo aí as determinações. Bancos brasileiros já receberam ali a carta do Departamento do Tesouro e agora tem um comunicado, né, do escritório lá de ativos estrangeiros perguntando quais ações foram ou estão sendo tomadas, tá? Então, meus amigos, os americanos estão cumprindo o rito de punição aos bancos brasileiros. Parece que os caras não estão percebendo. Primeiro eles mandam as notificações, depois chega a multa, tá? Os caras estão brincando com fogo. A gente não pode esquecer que o presidente Donald, na carta que ele mandou para o chefe do Executivo Nacional, ele falou, né, o primeiro parágrafo todo foi falando sobre o ex-presidente brasileiro. Então, tá na cara que, ao contrário dos demais países que foram sancionados e receberam tarifas dos Estados Unidos, como é o caso da Índia, a Índia recebeu 25% de tarifas dos Estados Unidos por questões comerciais e agora receberam mais 25% de tarifas por continuarem comprando petróleo russo. No caso do Brasil, meus amigos, a gente está vendo uma tarifa e sanções que são com motivações não econômicas, motivações que são políticas. Ou seja, o presidente americano falou: se continuar o que está acontecendo com o ex-presidente de vocês, eu vou apertar o cerco. E o negócio foi indo, a galera foi indo como se, né, fingiram assim, fingiram uma demência, né? Não, nem fiquei sabendo. A realidade está se impondo, meus amigos. O negócio está ficando mais estranho a cada dia, tá? Então, minha sugestão para você é, meus amigos, se prepare, se organize, porque o negócio não tá brincadeira, não, tá? O negócio tá estranho e o negócio tá estranho pra caramba, porque brincar com os Estados Unidos num contexto como esse, galera, eu acho melhor não brincar, não, tá? Por quê? Prestem muita atenção. Os americanos, eles já estão botando todas as cartas na mesa com relação à América Latina e o Brasil. E eu vou explicar isso para vocês agora, tá? Em português claro, para você poder entender. Eu gostaria só de antes lembrar vocês da urgência de você dar o like. Como eu tenho dito para vocês, é inaceitável. A gente está com 10 mil pessoas ao vivo e só 4.500 likes. Vamos fazer uma parada? Isso é inaceitável. Para tudo que você está fazendo. Fecha o bate-papo e clica no like, que é o joinha que fica embaixo do vídeo. Se você está assistindo esse vídeo pelo celular, fecha o bate-papo e clica no joinha, tá?
Para eu continuar essa aula, a gente tem que dar uma acelerada no like aí, tá? Uma disparidade muito grande. Mais da metade das pessoas não deu like ainda. Então, acelera no like. Lembrando que o like não é o coraçãozinho, o like é o joinha. Então, acelera no joinha enquanto eu vou tomar uma água. Deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo, tá? Abre os seus olhos, ouvidos e prestem muitíssima atenção se você não quer ser pego de surpresa. Deixa eu começar com um comentário. Ontem, um aluno lá na Arca, ele falou, mas Daniel, o Brasil sempre viveu essas volatilidades, por que a gente vai ficar preocupado agora? Eu falei, meu amigo, sempre viveu? Repito para todos vocês em alto e bom som, nós estamos vivendo um fato inédito na história do Brasil, desde a nossa colônia até a independência do Brasil, meus amigos. Vocês não têm ideia, tá? Isso que está acontecendo nunca aconteceu conosco. Quando o Brasil se tornou independente, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos. Nossa relação com os Estados Unidos sempre foi positiva. Nunca tivemos sanções nem tarifas igual estamos vendo agora, nem investigação da seção 301, nem punição por a gente comprar petróleo russo. Nós estamos vivendo uma situação sem precedentes no nosso país, tá? E por ser uma situação sem precedente no nosso país, as pessoas não têm referência nem critério para tentar analisar. Mas eu estou trazendo essa análise para vocês, mostrando como os americanos já conseguiram lidar com os iranianos, com os norte-coreanos, com os venezuelanos, com os russos, né? Eu fiz aqui toda uma crônica para vocês de tudo que aconteceu de relacionamento diplomático, econômico, comercial e bélico entre os Estados Unidos, a OTAN e a Rússia. Já mostrei para vocês aqui tudo que aconteceu entre americanos e russos a partir do dia 23 de fevereiro de 2022, é um modelo para a gente entender o que está acontecendo agora. Então preste muita atenção no choque de realidade que eu vou dar para vocês agora. Os americanos já colocaram todas as cartas na mesa. Eles já colocaram tarifas, eles já colocaram sanções, eles já colocaram investigação pela seção 301 do Escritório de Ativos Internacionais. Os Estados Unidos agora estão ameaçando o Brasil com tarifas adicionais por comprar petróleo russo e, segundo eles, financiar o conflito em Kiev. E agora, meus amigos, os americanos estão mostrando que os seus navios e os seus soldados não estão fora de cogitação para uso. Aí você fala, peraí, Daniel, como assim? Meus amigos, você viu uma notícia que já estava circulando desde o ano passado, que os Estados Unidos passaram a considerar grupos aqui do Brasil que comercializam substâncias ilícitas como grupos que gostam de filme de terror, tá? Vocês viram essa notícia? Tá? Então, a atitude americana de colocar esses grupos que vendem substâncias ilícitas como grupos que são do filme de terror, isso aí é uma medida que deveria trazer a atenção total de vocês. Tá a matéria aí para vocês, ó, no chat, beleza? Matéria no chat aí para vocês. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você, para a gente poder exercitar o seu espírito crítico. Qual foi a justificativa dos Estados Unidos para mandarem navios lá dos Estados Unidos, lá para a costa venezuelana, e simplesmente mandar para o Beleléu um barco venezuelano? Qual foi a justificativa? O que os americanos falaram? Tá? O que eles falaram? Olha, eu saí lá do meu país, vim aqui no país dos outros e mandei para o espaço um barco teu por causa disso. Qual que é a resposta? O Emerson Lopes já respondeu, o João já respondeu, Maria Aparecida, Heráclito, tá? Cal Rio, muito obrigado, tá bom? Adriano.
Então, preste atenção, o argumento norte-americano para jogar um projétil em cima de uma embarcação venezuelana foi o quê? Aquela embarcação estava envolvida com comércio de substâncias ilícitas. Aquela embarcação faz parte de um grupo que faz esse tipo de comércio com o apoio do governo venezuelano. Então, o argumento dos Estados Unidos para destruir uma embarcação venezuelana é que ali naquela embarcação tinha substância ilícita. Ou seja, o argumento dos Estados Unidos para intervir num outro país é proteger o seu país da entrada de substâncias ilícitas. Ou seja, se os Estados Unidos decidem considerar os grupos que fazem comércio de substâncias ilícitas aqui dentro como grupos que estão atrapalhando os Estados Unidos, eles já têm uma justificativa para fazer algo diretamente, belicamente, contra o Brasil. Vocês conseguiram entender o que está em jogo hoje? O que está em jogo hoje é os Estados Unidos, se eles não conseguirem o objetivo que eles querem com tarifas, sanções, seção 301 e acusação de comprar petróleo russo, se eles não conseguirem com essas 4 coisas, os caras podem decidir começar a mandar para o espaço coisas dentro do território brasileiro, dizendo que foi motivado por comércio de substância ilícita. Meus amigos, a gente aqui no Brasil se acha melhor do que os iranianos. A gente aqui no Brasil se acha melhor do que o pessoal do Iêmen. A gente aqui no Brasil se acha melhor do que o pessoal lá de Kiev. A gente aqui no Brasil se acha melhor do que o pessoal de Moscou. A gente aqui no Brasil se acha melhor do que o pessoal dos norte-coreanos. Mas eu digo para vocês, em todos esses países, os americanos vêm com um aviãozinho dele, destroem um monte de coisa e vão embora. E os caras falam assim, ô Estados Unidos, você está destruindo parada aqui dentro do meu país? Eles falam, sim, porque vocês estão fazendo coisa que está me prejudicando. Eu quero dizer para você, meus amigos, não tirem essa possibilidade do seu horizonte. Não é impossível que os Estados Unidos usem a sua força para conseguir atingir os seus objetivos por aqui, tá? Eu digo para vocês, se não der certo, eu repito, se essas 4 coisas que os americanos já estão fazendo não der certo, eles vão usar essas embarcações também. Eu estou falando quais 4 coisas? Tarifas, sanções, investigação comercial da seção 301 e tarifas motivadas pela compra de petróleo russo. Se essas 4 coisas não derem certas, esses barquinhos daqui a pouco estão aqui na nossa porta, ok? Então, meus amigos, vocês não entenderam o tamanho do problema. Vocês não entenderam. O negócio, meus amigos, pode esquentar de um jeito que você não tem ideia, tá? Então, este é o cenário maluco que nós estamos vendo. Repito, o presidente Donald, na carta que ele mandou para o presidente daqui, no primeiro parágrafo inteiro, ele falou sobre o ex-presidente do Brasil. E ele falou, se continuarem fazendo isso que estão fazendo com o ex-presidente, eu vou partir para cima. E os caras estão partindo para cima. E aí, eu não acho, voltando ao início da nossa aula, eu não acho que foi, portanto, coincidência os americanos terem esquentado a situação lá, mandado para o espaço essa embarcação venezuelana e a gente ter visto 109 deputados pulando fora do barco. Eu não acho que foi coincidência. Eu acho que está tudo diretamente relacionado, ok? Então, por isso que eu estou falando para vocês, mudou tudo agora. Só que eu quero dizer para vocês o seguinte, pode ser, existe uma possibilidade pequena, mas não inexistente, de que o presidente Donald perca a sua maior ferramenta para tentar influenciar o destino do Brasil. E para eu contar isso, tá? Para explicar para vocês que o presidente Donald hoje, ele tem um grande calcanhar de Aquiles, ele tem uma grande fraqueza, ele tem ali uma fragilidade que pode estragar todo esse plano dele e talvez fazê-lo partir por tudo ou nada com relação ao Brasil. Para eu contar isso para vocês, eu gostaria de combinar com vocês a nossa meta de likes de hoje. Nós estamos com 11.351 pessoas assistindo ao vivo, mas apenas com 7.000 likes. Então, vamos fazer o seguinte,
Nossa meta de likes hoje será 10 mil likes. Vai ser muito fácil. Para isso, a gente vai precisar de 2.900 likes. Então, meus amigos, parem tudo agora. Eu vou repor o meu copo d'água. Então, você para tudo e acelera no like, rapidão, para a gente ganhar tempo, porque o like é a maneira que a gente consegue fazer a palhinha da arca. Então, acelera no like. Para isso, você fecha o bate-papo, clica no joinha, depois você abre novamente você abre novamente aí o bate-papo, tá certo? Para eu explicar para você o grande calcanhar de Aquiles do presidente Donald e o que pode levá-lo a ver esse plano todo dele ir por água abaixo, tá? Mas ao contrário de você falar, mas se isso acontecer, a situação aqui melhora. Melhora nada, porque ele vai partir por tudo ou nada usando essas embarcações aí, tá bom? Enquanto você vai dando like, deixa eu só agradecer a galera que está dando apoio ao canal. Engenheiro agrônomo Vitor. Daniel, esse colapso me parece ser exatamente o que eles querem por aqui. Destruir para reconstruir da forma deles. Exatamente. Isso tudo que está acontecendo é programado, tá? Tiago Lima, muito obrigado pelo apoio. Olá, professor. O que o senhor achou do boato que o presidente Donald teria batido as botas? Será que ele estaria com problemas graves de saúde sendo ocultados do público? Meus amigos, o presidente Donald, ele já é bem idoso. Ele não tem ali um físico muito saudável, nem uma alimentação saudável. Parece que não é um cara que faz muito exercício. Recentemente ele apareceu com manchas e cascas na mão, muito estranhas, e falaram que essas marcas na mão que ele tava, essas feridas, era porque ele estava apertando muito a mão das pessoas, o que não colou. E existem conversas já nos Estados Unidos que o presidente Donald ele está trabalhando demais, ele dorme pouco, ele come mal, ele se exercita pouco e ele pode estar ali perto de um colapso nervoso ou de um piripaque, tá? Tem sido muito falado isso nos Estados Unidos, então se o presidente Donald bater as botas, não vai ser surpresa. Eu não consigo hoje, nesse momento, fazer o que eu fiz com vocês, é, da ano passado, né? Em 2024, quando com um mês de antecedência, eu disse para vocês que o presidente Donald iam tentar tirar a vida do presidente Donald, ele ia quase bater as botas e não ia bater as botas e isso ia fazer com que ele dissesse que foi Deus que o livrou e ele iria ganhar a disputa por causa disso, tá? Eu não sei se você se lembra, mas eu falei isso, né? Inclusive, é fácil de você achar o vídeo, é só botar Daniel Lopes, roteirista dos Simpsons. Eu vou, inclusive, colocar o link aqui para vocês, tá? Se você quiser ver eu falando exatamente o que aconteceria com o presidente Donald um mês antes de acontecer, e eu falando ali um tempão antes que ele iria vencer a disputa, tá aí o link do vídeo aí para vocês, acabei de colocar no chat, tá? Então hoje eu não consigo fazer essa previsão de novo, essa análise de cenário. Tá muito difícil entender hoje. É claro que quem colocou o vice-presidente americano no poder foi a galera do Vale do Silício, principalmente o nosso famoso Pedro Tio, né? Então, para o Vale do Silício, seria muito bom o vice-presidente assumir, porque ele é o peixinho dos caras. Agora, o presidente Donald vai bater as botas? Não sei, meus amigos. A gente tem que ficar de olho aí, tá? Não sei exatamente o que vai acontecer, tá bom? Deixa eu dar uma olhada no like. A gente está com 8.260 likes. A gente combinou 10 mil, faltam 1.740 likes. Então, meus amigos, acelera no like enquanto eu tomo uma aguinha aqui para a gente poder fazer a famosa palhinha da arca. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou combinar o seguinte com vocês. Ainda faltam 1.400 likes. Eu vou partir do princípio que vocês são pessoas corretas. Vocês são as pessoas que vão continuar dando like, que a gente vai chegar no 10 mil nos 10 mil likes. Então eu vou já começar a palhinha da arca, tá bom? Mas para isso eu quero contar com a confiança de vocês. Além disso, eu gostaria de fazer aquele macete com vocês, que é o macete do número 1. Todo mundo colocando o número 1 aí, rapidaço. Coloca todo mundo no número 1. Quando você coloca o número 1, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e manda para mais gente, porque ela pensa assim, poxa, tá todo mundo comentando, então deve estar bem legal, né?
beleza? Então, meus amigos, nesse momento, contando com a seriedade de vocês, eu decreto o início da famosa palhinha da arca, beleza? Então tá decretado o início da palhinha da arca, tá? Qual é o grande calcanhar de Aquiles do presidente Donald hoje? O calcanhar de Aquiles do presidente Donald hoje é o seguinte: a Corte Maior norte-americana vai analisar e decidir se o presidente Donald agiu ou não corretamente quando ele impôs tarifas sobre o aço e o alumínio da China e da União Europeia, usando uma lei de 1977 que permite que o presidente atue dentro de uma emergência nacional. Por causa desse perigo e dessa polêmica, o conselheiro comercial da Casa Branca, o cara que inventou esse negócio de tarifa, que é o Peter Navarro, que falou algo muito pesado contra o Brasil recentemente, tá? Ele disse que o Brasil iria levar uma paulada violenta por não estar se adequando às coisas que os Estados Unidos determinaram, tá? Foi um negócio preocupante, bem preocupante. Deixa eu tô procurando a matéria aqui do Peter Navarro falando sobre o Brasil. Deixa eu ver aqui. Peter Navarro, Brasil X. Esqueci de separar essa matéria para vocês, né? Achei aqui uma postagem. Deixa eu ver se eu acho a postagem original. Achei. Beleza. Achei a postagem original aqui do Peter Navarro para você ver a paulada que ele jogou para cima do Brasil, tá? Quando você fala em tarifas, você tá falando em Peter Navarro, tá? Foi ele que inventou isso, tá? E eu repito, os brasileiros ainda não entenderam o peso desse negócio, tá? Conselheiro sênior do comércio da Casa Branca, principal arquiteto dessa política tarifária, né? Ele é chamado de czar das tarifas, responsável, ele é o cara responsável por decidir qual política tarifária os Estados Unidos adotam em relação a um país, qual será a taxa aplicada e qual será a abrangência. Também é ele que decide se e quando as tarifas serão retiradas, tá? Acima dele só o presidente Donald. Então, nesse tweet aí que eu coloquei para vocês, o que ele falou? Nenhum lobby será capaz de derrubar os 50% de tarifas contra o Brasil. Ele citou um documento de lobistas do escritório Brownstein Hyatt, que está em negociação com a Confederação Nacional da Indústria do Brasil, e chamou os lobistas de vermes e avisou: vocês nunca pisarão na Casa Branca, tá? Ou seja, qual é a condição para diálogo? Cumprir aquilo que o presidente Donald exigiu com relação ao ex-presidente brasileiro, tá? Então a ideia é que quanto mais a CNI, o CNA, a FEBRABAN e outros demorarem a perceber que essas tarifas só vão cair quando o Brasil voltar a cumprir, ou quando o Brasil cumprir o que o presidente Donald falou, esses caras vão perder tempo, tá? Então, meus amigos, o Peter Navarro, ele afirmou que se a Suprema Corte limitar o poder do presidente Donald de impor tarifas, isso vai prejudicar a capacidade de futuros presidentes de defender a economia, né? A agência Reuters trouxe essa informação em que o Peter Navarro ele diz: esse é o caso econômico mais importante já apresentado à Suprema Corte. Se a decisão da instância inferior for mantida, será o fim dos Estados Unidos. Meus amigos, os caras estão dizendo que se a Suprema Corte americana retirar do presidente Donald o poder de impor tarifas, os americanos, os Estados Unidos vão falir, vão virar o país terceiro mundo. O que eles falaram, porque eles vão perder 30 trilhões em investimentos, ok? Então, assim, isso aqui virou um calcanhar de Aquiles para o presidente Donald. Se ele não conseguir fazer isso, meus amigos, os caras estão falando que os Estados Unidos vai falir, tá? Então, isso aqui é algo que, obviamente, está sendo muito pouco comentado aqui no Brasil, mas é uma coisa fundamental, tá? Eu já fiz uma análise para vocês ontem lá na Arca, mostrando o que poderia acontecer com o mundo e com o Brasil se as tarifas forem retiradas de repente. Isso poderia atrapalhar muito o Brasil, tá? Porque as exportações brasileiras poderiam ser substituídas pelas exportações chinesas, e o Brasil ia perder um grande mercado. Lembrando que a gente depende muito das commodities, tá? Então seria um negócio bem caótico para o Brasil. Agora, meus amigos, prestem muitíssima atenção no que eu vou falar para vocês, porque agora eu vou entrar num assunto muito sério. A gente nem atingiu os 10 mil likes ainda, tá? Trato é trato,
o que é combinado não sai caro, tá? Então, ó, acelera no like. A gente tinha combinado 10 mil likes e eu já dei a palhinha da arca para vocês e a gente não atingiu aí os 10 mil likes ainda, tá bom? Mas vamos lá. Preste muita atenção, porque agora o assunto vai ser seríssimo. Meus amigos, eu sou conhecido, pelo menos quem conhece meu trabalho, como um cara que acerta muito as coisas antes delas acontecerem. Eu falei para vocês um mês antes o que aconteceria especificamente no dia 6 de setembro de 2018. Você lembra o que aconteceu no dia 6 de setembro de 2018? Eu falei com um mês de antecedência, tá? Eu falei em agosto de 2018 o que aconteceria no dia 6 de setembro de 2018. Tá tudo documentado no meu canal. No dia 20 de janeiro de 2020, eu fiz um vídeo aqui no meu canal ensinando para vocês de onde vinha a crise sanitária, o que acontecia com o mundo, ia espalhar pelo mundo, e eu disse para vocês o que era para fazer para se proteger, né, para se livrar disso, tá? Então, duas coisas já. Eu falei para vocês depois, com muita antecedência, que o Pudim, Moscou, iria partir para dentro de Kiev. Os caras riam da minha cara, falavam, o Pudim não vai fazer nada, isso aí é só gogó. E eu falava, ninguém desloca 200 mil homens para a borda do país vizinho no inverno se não está querendo fazer alguma coisa, tá? Então, ó, falei para vocês antes e acertei. 6 de setembro de 2018, crise sanitária, 20 de janeiro de 2020. Falei para vocês em novembro de 2021 que o Pudim ia partir para dentro de Kiev. Falei para vocês que ia ter uma varinha dos macacos antes dela acontecer. Falei para vocês porque houve um exercício, né, de simulação com essa questão toda. Falei para vocês também até a data que o presidente Donald iria partir para cima dos iranianos pela primeira vez ali em muito tempo. Disse para vocês a data certa. Falei no sábado que ia acontecer. Enquanto o presidente Donald falou para todo mundo que seria 15 dias depois, eu falei, não, vai ser amanhã, e foi no dia que eu falei. Eu fui a única pessoa que eu conheço que falei para vocês que o mundo veria o primeiro Papa norte-americano, ok? Falei para vocês isso. Falei para vocês bem antes que o presidente Donald ia vencer as disputas norte-americanas, tá? Então, eu tenho acertado tudo isso, ok? E agora, eu quero aqui falar algo novamente para vocês. Eu quero dizer para você que eu já descobri tudo o que vai acontecer no Brasil em 2026, tá? Quem vai estar no poder, o que vai fazer, quem vai ser a pessoa no poder, quem vai ser... Eu já descobri isso tudo, tá? Existe uma margem de erro, pode ser que eu erre em alguma coisa, mas nesse momento eu quero revelar para vocês quem vai estar no poder no Brasil em 2027, tá? E eu vou te surpreender. Eu vou falar para vocês quem vai estar no poder em 2027, o que vai acontecer para esse cara chegar ao poder, e eu vou falar para vocês o que será implementado. Quem vai se dar bem, quem vai se dar mal, o que vai acontecer com a economia, beleza? Então, meus amigos, prestem muita atenção. Isso é muito sério. Por quê? Isso vai te surpreender. Você não vai fazer a mínima ideia de quem vai estar no poder em 2027, tá? Você não faz a mínima ideia. E eu vou dizer para vocês agora quem vai estar no poder lá. Isso vai trazer uma mudança completa na estrutura brasileira, nos empregos brasileiros, na economia brasileira, na diplomacia brasileira, na relação do brasileiro com o seu patrão, na relação do brasileiro com o seu dinheiro, na relação do brasileiro com o seu trabalho. Eu vou explicar para você agora quem de verdade vai estar no poder e como isso vai acontecer exatamente e como a gente vai chegar lá, tá bom? Agora, para eu contar isso para vocês e mostrar o que você precisa fazer para se preparar para isso
E o que você pode fazer para ganhar dinheiro com essa mudança? Você precisa vir para a Arca agora, neste exato momento, ok? Você quer saber quem vai estar no poder aqui no Brasil em 2027? Você tem que vir para a Arca, tá? Tá aí o link da Arca no chat, tá fixo no topo do chat, tá? Michele falando que acha que é o Tarcísio e o Ciro. Deixa eu ver aqui se tem mais apoios aqui ao canal. Olá, professor, o que o senhor achou do... Ah, isso aqui eu já respondi. Então, meus amigos, para você vir estudar comigo na Arca é muito fácil. É só você clicar no link que está no chat. O link está fixo no topo do chat. O link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. E o link que está também no primeiro comentário fixo. Ou o link que está na descrição do meu perfil no Instagram. Ou você pode visitar daniellopes.com.br/arca, tá? Kaique e Lucas aí, ó. Na Arca é só aula de alto nível, tá? Amigos, preste muita atenção. Eu tenho um grupo de informações que pouquíssimas pessoas no planeta Terra têm. E é por causa dessas informações privilegiadíssimas que eu tenho que eu consigo prever essas coisas, ok? Preste muita atenção. Eu só consigo prever essas coisas por causa de uma informação muito sensível que eu tenho, tá? Não é de hoje. Muitos anos atrás, deixa eu ver aqui, uns 20 anos atrás, eu tive acesso a algumas informações que me dão capacidade plena de conseguir prever as coisas antes delas acontecerem, tá certo? E é usando essa informação agora que eu vou dizer para você quem vai estar no poder em 2027. Eu vou te dar, inclusive lá na Arca, hoje, eu vou te dar um insight para você entender que informação é essa que eu tenho. Lembra que eu já falei para vocês várias vezes que tem coisa... eu tenho coisa que eu não falo em público, tem coisa que eu não falo em privado, tem coisa que eu não falo em voz alta sozinho e tem coisa que eu nem penso, meus amigos, tá? Tem vários níveis de informação que eu tenho. Umas eu falo aqui para vocês, outras eu só falo na Arca, outras eu só falo em conversas muito privadas, outras eu não falo para ninguém, outras eu nem penso. Hoje eu vou dar para você um insight de que informações são essas que eu evito até de pensar nelas, mas que me ajudam a prever o que vai acontecer. Beleza? Informações vitais e cruciais, tá? Então, meus amigos, é tudo informação, é tudo geopolítica, não tem nada de evidência, não tem nada de espiritual, é tudo cruzamento de dados, tá? Dados que eu recebi por acaso, dados que me mandaram e eu falei, não me mande esse tipo de informação, dados que, por uma coincidência, às vezes eu cheguei a essa informação, coisas que eu comparo com vários livros que eu li, livros secretos que me ajudaram a entender isso tudo, tá bom? Inclusive hoje eu vou te falar o livro secreto que eu uso para prever essas coisas e o livro que me ajudou a ter um pedaço dessa informação que eu nem penso desse quebra-cabeça. Eu vou revelar isso tudo para vocês lá na Arca agora, tá? Então, meus amigos, venha para a Arca agora. Você vai fazer uma assinatura anual, você vai contratar 260 aulas, 5 aulas por semana, tá? E eu tô te dando aqui R$ 198 de desconto para você que fizer a sua assinatura à vista. Se você pagar a anuidade à vista, eu vou te dar R$ 198 de desconto, 24% de desconto, tá bom? Então venha para a Arca agora, tá? Hoje é o dia de todas as aulas da Arca, desde o dia 17 de outubro de 2023. A Arca começou no dia 17 de outubro de 2023. Nunca eu dei uma quantidade de informação tão sensível como eu vou dar na aula de hoje, tá? Antes da aula de hoje, vou fazer uma oração pedindo para Deus me proteger, proteger a minha família, porque eu vou liberar informações altamente sensíveis para vocês, tá certo? Vamos lá para a Arca, então? O link tá aí no chat, tá fixo no topo do chat. Tá na descrição do vídeo, é o primeiro link. Tá no primeiro comentário fixo embaixo do vídeo. E agora eu vou revelar tudo para vocês, tá? São coisas sensíveis. Se você não tem estrutura, não venha não, porque hoje o bicho vai pegar. A maneira como você vê o mundo vai mudar.
tá bom? E você vai poder entender de onde eu tiro essas informações. Vamos lá? Forte abraço pra vocês, fiquem com Deus. Examine todas as coisas que tem que é bom. Vamos lá, pessoal. Vem pra Arca agora. Aproveite.